Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus seja com todos. Estamos dando início, nesse momento, a mais um culto online da Igreja Batista Betel. Esse amigo que vos fala, pastor Elias, estou aqui juntamente com minha esposa, a irmã Kel, meu genro, Odailson, minha filha Evelyn. Estaremos adorando ao Senhor nesse momento. E eu peço a todos vocês que se façam presentes, que Deus esteja abençoando a vida de todos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento minha esposa vai estar fazendo uma oração. E logo após estarei com meu genro fazendo a leitura do Salmo 131. Aleluia, glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. É momento de oração. Deus amado e querido, nesta noite, meu Pai, nós queremos te louvar, te exaltar, engrandecer ao Senhor. E agradecer a Ti, meu Deus, por mais um dia, meu Deus, que o Senhor nos concedeu. Meu Deus, aleluia. Graças te damos porque até aqui o Senhor tem sido conosco, ó Deus. Nesta noite, meu Pai maravilhoso, onde nós estamos aqui, ó Deus, realizando este culto, meu Deus. Cultuar ao Senhor é maravilhoso, meu Deus. Cultuar ao Senhor, meu Deus, é o bem mais precioso, meu Pai, que o ser humano tem, Jesus. É dizer que tem o Senhor em suas vidas, ó Pai. Nesta noite, meu Deus, queremos entregar em Tuas mãos todas as pessoas, moradores dessa cidade, os nossos amados irmãos em Cristo, a Igreja Batista Betel, as nossas famílias, ó Deus. Entregar em Tuas mãos, ó Deus, a nossa pátria, o nosso Brasil, meu Deus, o mundo, meu Deus. Que o Senhor possa entrar com Tua santa e gloriosa, meu Deus, presença, meu Pai, com Tua misericórdia, meu Aleluia, Pai, entrar com providência, meu Deus, para que todos os males, meu Pai, possam ser repreendidos em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, estamos, meu Pai, fora da igreja física, meu Deus, mas nós estamos em espírito, meu Pai, juntos com nossos amados irmãos, em comunhão, em espírito, em adoração, em oração, em prol das nossas vidas, em prol, meu Pai, da vida das pessoas. Deus, ser presente, meu Pai, nos ajude, ser conosco. Toma o Teu servo, meu Pai, pastor Elias, nas Tuas santas mãos. Toma ele em Tuas mãos, Jesus, que a palavra que será ministrada logo mais possa alcançar muitos e muitos corações. Deus, toma nossas vidas nas Suas mãos. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém, amados irmãos e irmãs, que Deus esteja nos abençoando poderosamente. Nesse momento estaremos com nosso irmão Odailson, fazendo a leitura do Salmo 131. Peço a todos que têm Bíblia em casa, que possam estar acompanhando em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, irmãos. Assim eu peço novamente com os irmãos que estão com suas Bíblias, abram no Salmos 131. O Senhor não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Nesse momento é um momento especial de nós estarmos depositando a nossa esperança no Senhor, confiando nele. Pois sabemos que os dias são difíceis, complicados, mas a vitória é certa. Amém. Vamos estar louvando a Deus com o hino 476, Brilho Celeste. Apesar de nós não sermos cantores, nós estamos adorando ao Senhor, assim como os bons pássaros louvam a Deus, os pardais também louvam. Vamos lá. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, cantos louvores, indo para os céus.
faz a roda, nuvens em cima, o Salvador não de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias. Sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, o mestre seguindo, canto os louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias. Sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Aleluia, Jesus, glória Aleluia, a Deus. louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai. Quero trazer aqui algumas notícias que estávamos observando agora, antes de começarmos o culto online, é que nos Estados Unidos já chegou a 81 mil pessoas contaminadas com esse vírus. Aqui no Brasil são aproximadamente quase 3 mil pessoas, dos 2.900 e frações, com 77 mortos e 42% de crescimento de pessoas infectadas em São Paulo. As que estão em UTIs, na verdade. E, amados, o meu desejo, o que eu quero, o que eu penso e espero é que todos os brasileiros possam voltar à sua vida normal. Estar dentro de casa não é fácil para ninguém. Nós que temos o costume de sair para trabalhar, para estar nos comunicando, eu particularmente sempre visitando os amados irmãos, visitando as escolas da cidade, né? E estou sentindo bastante falta disso também, que serve até mesmo para nós estarmos nos exercitando, cuidando da nossa saúde, e estamos confinados em casa. Mas eu quero dizer aos amados irmãos o seguinte: o povo brasileiro não tem o costume de ficar em casa, de ficar enclausurado de maneira nenhuma. E é bom sim que as iniciativas do governo, respeitando sempre o presidente, respeitando todos os políticos, mas não pensando em partidos políticos nesse momento, mas pensando de modo geral, pois o presidente, os deputados, senadores, os juízes, os governadores, vereadores, todos eles são seres humanos, e se eu estou sujeito a pegar essa enfermidade, eles também estão. Então não é hora de nós entrarmos em discussões levianas, né, para decidir quem está certo ou quem está errado. O meu desejo é que todos os brasileiros possam ir para suas atividades normais. Mas, por outro lado, eu faço uma pergunta que eu gostaria que vocês, se pudessem, respondessem. Se nos Estados Unidos tem 81 mil pessoas infectadas, não divulgaram a quantidade de pessoas mortas, eu lhe pergunto, lá que é um país de primeiro mundo, o que será do Brasil? O que será de cada um de nós? O que nós temos a fazer agora é confiar em Deus, orar ao Senhor e também pedir a Deus que dê sabedoria ao homem para que esse medicamento, através da cloroquina, possa se vir logo à tona,
se serve, se presta, se ajuda, se cura, que realmente o governo venha decidir, venha o Ministério da Saúde, o Ministro da Saúde também, decidir, os laboratórios farmacêuticos, que divulguem logo essa vacina, que façam algo. Eu acredito que todos estão trabalhando em prol disso, porque a situação, os números são desesperadores. Nós vivemos no Brasil, e no Brasil, apesar da calamidade da saúde pública, nesse momento nós temos Deus para conosco. Vamos usar a fé, confiar em Deus, estarmos orando e não fazer nada precipitadamente, pois não precisamos, de maneira nenhuma, esperar que as pessoas morram para chegar numa conclusão que deveríamos estar dentro de casa. E também não precisamos ficar muito tempo enclausurado para entendermos que poderíamos já estar com nossas atividades normais aqui no nosso país. Então é necessário que pessoas entendidas, né, o ministro da Saúde, juntamente com vários médicos, mostrem na realidade o que é que nós devemos ou podemos fazer, pois o povo brasileiro, não falo por mim, mas por todo o povo brasileiro, não temos o costume nem a paciência de ficar dentro de casa durante muitos dias. Esta é uma realidade muito prática, né? Quero mandar um abraço a todos, amados irmãos, um abraço também especial aos irmãos, o pessoal da saúde aqui de Santa Inês, o pessoal da limpeza, da segurança, o gestor da cidade, né? Os enfermeiros, secretária de saúde, o capitão e Anderson, né? E todas as demais pessoas que estão trabalhando nos restaurantes, servindo comida, né? Não é verdade? Através de... Oi? Os supermercados. Os supermercados também, na verdade, através do telefone de chamadas, delivery, se não estou enganado, na verdade. E aqui em Santa Inês, nós estamos em casa, mas tem pessoas trabalhando na cidade, os policiais, tudo está acontecendo de acordo à necessidade do nosso povo aqui da cidade. Então, eu quero agradecer a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, nós iremos estar lendo a palavra do Senhor, aqui no livro de Marcos, capítulo 13. Hoje, com fé em Deus, estaremos terminando o capítulo 13 de Marcos. E a partir do versículo 24, onde fala sobre a vinda do Filho do Homem. Eu quero dizer também que nós estamos, dia após dia, nos adaptando. Estou hoje aqui com a presença do meu genro, que todos os dias ele está conosco, mas hoje ele está aqui presente, nos ajudando já a ler o Salmo. E se tiver alguma opinião também a dar, ele tem a oportunidade. A minha esposa, que também todos os dias está conosco aqui também, me ajudando. E se tiver também alguma opinião, algo a falar a respeito da mensagem, mandar um abraço, lembrar de alguma pessoa que está sempre presente conosco nas lives, isso também tem a oportunidade. E a minha filha, que está aqui com o celular nos ajudando nesse momento especial, pois abaixo de Deus, se fosse ela, não estaria conseguindo gravar esse vídeo, pois nós ainda não temos o tripé, aquele tripézinho de colocar o celular em cima e tal, mas com fé em Deus, um dia nós estaremos conseguindo, adquirindo um, para ficar melhor. Aí eu terei a possibilidade de ter minha filha aqui mandando uma mensagem, fazendo uma oração, cantando um hino, assim, Deus tocar no coração dela. E a palavra do Senhor nos diz nessa noite, aqui no livro de Marcos, capítulo 13, o título é A Vinda do Filho do Homem, né? E diz assim: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Oremos nesse momento.
Meu Deus, meu eterno Pai, eu quero te louvar, eu quero te adorar, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, te engrandecer, te bendizer. Eu quero te entregar a minha vida em tuas santas mãos, a vida da minha família, minha esposa, minha filha, meu genro, minha mãe, meus irmãos, em São Paulo, em Salvador, em Pernambuco, meu Deus, em Alagoas, meus entes queridos. Eu quero entregar todos em tuas santas mãos, meus amigos, meus irmãos em Cristo também, a Igreja Batista Betel. Eu quero entregar em tuas santas mãos, ó Deus, a cidade de Santo Inês, o estado da Bahia, o Brasil e o mundo. Nesse momento tão difícil, meu Deus, nós temos que confiar e buscar o Senhor, clamar ao Senhor. Eu quero entregar em tuas santas mãos também, ó Deus, os pastores de Santo Inês, do conselho de pastores aqui dessa cidade. Que Deus possa estar abençoando a todos os pastores, os líderes. Eu entrego também a vida do Padre Josafá em tuas santas mãos, meu Deus. Que o Senhor possa estar abençoando cada um dos líderes evangélicos, religiosos desta cidade, assim como as autoridades, como o gestor, os vereadores, todos, meu Deus, eu coloco nas tuas santas mãos. Que o Senhor venha estar nos abençoando, meu Pai, estendendo a sua potente mão sobre nossas vidas, porque nós só temos a Ti e a mais ninguém. Que o Senhor, Deus, faça aquilo que os médicos, nem os remédios, meu Deus, as pessoas que com sua boa vontade, meu Deus, porque eu sei que nesse momento o pessoal da saúde não estão trabalhando por causa de dinheiro, não, mas sim porque amam a profissão, não apenas eles, como também os caminhoneiros, como também o pessoal do comércio, ó Deus, da segurança, todos eles que estão trabalhando nesse momento, ó Deus. Se fosse, eles não iriam jamais, ó Deus, brincar com a vida ou simplesmente pensar em ganhar dinheiro nesse momento. Melhor é estar em casa. Pelo que ganham, meu Deus, não vale a pena arriscar a própria vida e de seus familiares. E por isso eu quero entregá-los em tuas santas mãos, meu Deus, pedindo que o Espírito Santo possa estar fortalecendo, livrando ele de todos os males. Ó meu Deus amado, guardando, ó Deus, e operando na vida de todos, ó Deus, para que venha logo surgir essa cura, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a vacina contra essa doença, meu Deus, para mim é um milagre que somente o Senhor pode nos trazer. Pois se o Senhor não quiser, meu Pai, ninguém vai descobrir a cura. E por isso, ó Deus, o povo estará morrendo e padecendo. Nesse momento eu lhe peço que a sua graça, a sua compaixão, a sua piedade sejam derramadas sobre nossas vidas. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, me dê sabedoria nesse momento para ministrar a sua palavra, ó Deus. Porque se o teu Espírito não me dirigir, meu Deus, não vai valer nada. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos, eu quero dizer que durante esses dias eu tenho muito me emocionado com essa questão, e o meu coração está bastante ansioso, né? Muito, eu posso dizer assim, desejoso, esperançoso e querendo que as coisas aconteçam de forma imediata. Mas as coisas não vão da maneira que nós queremos, não é? E tento me segurar o tempo todo para não chorar na hora das lives, mas Deus ele tem nos fortalecido. E aqui nessa mensagem fala a respeito da vinda do Filho do Homem. Eu falei durante essa semana, desde domingo à noite, que lendo Marcos capítulo 13, que houve momentos que essa situação aconteceu antes de Cristo, né? No tempo de Antíoco Epífanes, e também depois de Cristo, quando o general Tito, que depois foi imperador, mandou o seu exército invadir Jerusalém, na década de 70, né? De 60 para 70, onde houve uma devastação, muitas mortes, uma destruição lá em Jerusalém, em Massada também, né? E são coisas que aconteceram em certo tempo e geração, né? Período passado. Mas há coisas que também estão para acontecer. Coisas
passaram-se, como o próprio Jesus que veio aqui à terra, e ele sofreu por nós, padeceu, foi morto, crucificado, ressuscitou no terceiro dia. Isso é passado. E Jesus falou que o que aconteceu no sermão profético da destruição do templo, o princípio das dores e a grande tribulação citada esses dias anteriores, foram coisas relacionadas a Jerusalém, né, ao Estado de Israel, que durante um momento ele foi devastado e o povo de Israel terminou sofrendo, vamos dizer assim, um êxodo, teve que ser expulso, fugir para vários lugares do mundo. Nós sabemos muito bem que na Segunda Guerra Mundial aconteceu-se lá na Alemanha, onde o Hitler deu início justamente querendo dizimar os judeus, né? E os judeus se espalhou por todo o mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer lugar da Europa, do Oriente. Nós podemos ver que existem colônias de judeus, só nós lemos sobre essa questão, não é verdade? Então essa questão, o povo judeu separou-se. Hoje nós, há pouco tempo, nós estamos vendo vários debates sobre o Estado de Israel, na verdade, que é uma promessa desde o livro de Gênesis que Deus deu a Abraão, que o povo de Israel, a sua descendência, iria ocupar justamente a terra de Canaã, na Mesopotâmia, se eu não estou enganado. Não é? Mesopotâmia quer dizer entre rios, na verdade, e eis a questão. O povo de Israel, em várias guerras, houve a guerra também que aconteceu, eu não lembro a data exatamente, que destruiu o templo de Salomão. Né? Foi destruído o templo de Salomão, depois foi destruído novamente, né, através de Antíoco Epifânios, antes de Cristo, dois acontecimentos históricos de sofrimento e guerra em Israel, e depois, no ano 70, com Tito, o general Tito, né, que manda o exército invadir Israel e matar muitas pessoas. Demorou um tempo para o povo de Israel se entregar, porque Israel sempre era uma fortaleza, né, cercada por muros e um portão muito grande. Demorou-se meses. Para isso teve que cortar água, cortar alimentação, tudo isso até que o povo não teve mais saída, sofrendo com sede e fome, onde mulheres de vários sacerdotes tiveram que catar lixo para poder comer, pessoas que andavam com roupas de forma muito rica, né? Melhor, andava de uma maneira muito, vamos dizer assim, pomposa, e de acordo que eles tiveram que estar padecendo, passando fome e necessidade, e por isso não teve mais outro jeito a não ser quando o exército romano invadiu Israel, invadiu Jerusalém, né, destruiu o templo, matou muitas pessoas, tocaram fogo no templo, devastaram. Não era a vontade do general tocar fogo no templo, mas os soldados estavam com muita raiva dos judeus, e aí não teve outra escolha. E aqui nós estamos vendo uma promessa mais ampla da palavra do Senhor, quando diz o seguinte: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, né? As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Aqui nós estamos vendo nessa leitura os sinais, né? Os sinais que vão preceder a vinda do Senhor Jesus. Não são coisas que vão acontecer no mesmo tempo, né? No mesmo momento que a vinda do Senhor Jesus. Você que está com sua Bíblia aí, é Marcos capítulo 13, versículo 24, que eu li aqui agora. Não. Né? E esses sinais, o que quer dizer esses sinais? É justamente o que está escrito lá em Marcos capítulo 13, versículo 4. Os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Todo mundo pedia sinal. Jesus, quando nasceu, houve um sinal do nascimento dele. Ou não houve? Houve sim, porque os magos, né, vieram
né, de terra longínqua, e foram até Jesus seguindo o sinal que foi a estrela. Sabemos que ali não era bem uma estrela, mas sim a junção dos planetas. Mas o que diz a história é que era uma estrela que iria indicar o local do nascimento do Salvador. E foi justamente assim, foi um sinal. Quando nós lemos também o livro de Êxodo, nós encontramos vários sinais do poder de Deus. Aqui fala que o sol escurecerá, né? A lua não dará sua claridade. Aqui está falando de um sinal que é o quê? Trevas na terra. E lá também, entre as 10 pragas lançadas no Egito, houve uma praga que foi a escuridão, que foi justamente as trevas. Ou seja, os sinais aconteceram, e se você for estudar a história, você vai ver que houve outros sinais desse acontecendo nesse século, em 1888, 1886, né, nos Estados Unidos, em Tennessee, em vários lugares do mundo. Não é verdade? E aqui fala também justamente sobre isso, sobre as trevas na terra. Versículo 25 fala assim, ó: as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Estamos vendo outro sinal. Lá também em Êxodo fala sobre a praga lá no Egito, que foi a chuva de pedras. E entre a chuva de pedra existia também o fogo. Houve fogo nas pedras que caíam do céu, que dá uma ideia, né, que igualmente o meteoro quando cai sobre alguma superfície, nós podemos analisar que ele vem também como um cometa, né? A história de cometa que vem fumegando, né? Porque vem de lá do espaço para a Terra até atravessar a nossa estratosfera, vamos dizer assim. Existe uma velocidade e também essa questão do fogo, não é? E no Egito, quando houve as 10 pragas do Egito, Deus também fez chover uma chuva de pedras que vinham também com fogo, e traz uma ideia de meteoritos, e também tinha trovões e relâmpagos. Nós sabemos que isso é natural. Um relâmpago, quando cai em uma floresta, causa o que? Causa queimadas, não é isso? Em árvores, na plantação, em vários lugares. E se você for analisar e estudar sobre o livro de Êxodo, Faraó fala justamente sobre isso, quando ele pede para Moisés orar a Deus para que pare a chuva de pedras, então os relâmpagos e os trovões. E aqui está falando no versículo 25 de Marcos capítulo 13, e diz o seguinte: as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Quando acontece uma trovoada, né, vários trovões nos céus, aqui hoje, e relâmpagos, como é que você fica? Desesperado, com medo, né? Às vezes falta energia. Então o céu praticamente fica sendo abalado constantemente quando nós estamos vendo esses acontecimentos atualmente, né? E sabemos muito bem que aqui é uma ideia para as pessoas que estavam lá em Israel. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não está para explicar a ciência, não está para explicar sobre questões científicas, não. A Bíblia está trazendo uma ideia daquilo que nós compreendemos e que o povo de Israel também estava compreendendo. Para o povo de Israel, naquele tempo, Jesus estava falando, para eles, se visse pedras caindo do céu, para eles seria o mesmo que estrelas caindo do céu. Mas sabemos muito bem que estrelas não caem do céu. Jesus estava usando uma linguagem que o povo judeu entendia naquele tempo. Igualmente nós hoje, quantas vezes, quando criança, eu via um meteorito caindo do céu e eu dizia que era uma estrela cadente e fazia um pedido. Isso é verdade? Nunca foi verdade. Mas existem pessoas que até hoje acreditam que as estrelas cadentes, as estrelas caem, né, do céu e elas fazem pedidos. Mas aqui Jesus está falando justamente de forma figurativa, de acordo com os judeus entendiam, né? As estrelas cairão do firmamento, né? Estrelas cairão do céu. Tem algo referindo-se ao que eu falei anteriormente, né? A chuva de meteoros, meteoritos, e os poderes dos céus serão abalados, trovões e relâmpagos. Tudo isso
aconteceu já no livro de Êxodo, entre as 10 pragas, e querendo trazer aqui um esclarecimento, né? O povo de Israel que estava no Egito, os judeus, os hebreus, né? Hebreus, na verdade, que não existia ainda o Estado de Israel, então nem a Judéia, então não eram judeus, eram hebreus, né? Eles foram livres dessas chuvas de pedras, de vários acontecimentos, sinais e pragas que tiveram no Egito. O povo de Israel ficaram livres. Não chegaram a serem atingidos, assim também quando veio as trevas, quando veio a morte dos animais pela peste, aquele povo que era obediente a Deus e serviam a Deus, descendente de Abraão, não sofreram com essas pragas. E eu acredito também que Deus há de livrar o seu povo, o seu escolhido, né? E aqui está falando também sobre isso, sobre trevas, sobre chuvas de meteoros, eu acredito dessa maneira, né, no firmamento, e os poderes dos céus serão abalados como relâmpagos e trovões. Versículo 26 fala assim, ó, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. Amados, esse texto aqui que eu estou lendo não está se referindo ao acontecimento prévio e, como eu posso dizer assim, que aconteceu no mesmo momento que a guerra em Jerusalém. Não. Aqui já estamos falando em algo que irá acontecer para a vinda do Senhor Jesus, né? Que precede a vinda do Senhor Jesus. Aconteceu lá no Egito, algumas coisas aconteceram em Jerusalém, e algumas coisas estão acontecendo, como pestes, pragas, etc., para a vinda do Senhor Jesus. E quando fala aqui no versículo 26, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, eu quero explicar para você que essa realidade está escrito nesse livro de Marcos, que foi escrito antes da guerra, da destruição do templo em Jerusalém. Se não me engano, na década de 40 e poucos, no primeiro século. Então, o que Marcos escreveu, ele não escreveu após os acontecimentos, não. Marcos, Mateus, Lucas escreveram antes de acontecer, demonstrando com isso que o que Jesus falou realmente era verdade e se cumpriu. Aqui faz parte da história de Israel também, né? Você pode estudar isso e vai ver que essa é uma pura realidade. Já o João, ele escreveu, se não me engano, na década de 80 para 90, depois da guerra, da destruição do templo e outras coisas mais. Só que João, ele escreveu também o livro de Apocalipse. E lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, fala praticamente a mesma coisa, referindo-se a essa questão. Apocalipse 1,7 diz assim, ó, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então, o que Marcos está escrevendo aqui, ele escreveu antes do acontecimento da destruição do templo em Jerusalém. Marcos, Mateus, Lucas, etc., né? E o que João escreveu foi após, mas o que João escreveu também está escrito, tem coisas relacionadas ao livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse. Como eu falei aqui na terça-feira, que Revelação e Apocalipse não é apenas o último livro que nós temos na Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Tessalonicenses, as cartas de João e alguns livros de Paulo também falam sobre coisas que irão acontecer. Então, essa é a questão, né? Nós temos que estar analisando, e aqui Marcos está justamente dizendo algo que João disse e que está escrito também lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Quem é que verão? Quem são as pessoas que irão ver o Senhor Jesus Cristo vir nas nuvens? Aquelas pessoas que na vinda de Jesus estarão aqui na terra com vida, né?
Eu não sei se quando Jesus vir, eu vou estar vivo ainda. Mas caso eu esteja, eu vou ver. E é isso que a Bíblia está dizendo. Aqui não está relacionado apenas às pessoas de Israel e nem às pessoas daquele século, do primeiro século, e nem tampouco do século antes de Cristo. Não. Aqui está falando quando Jesus voltar, retornar, né? E diz assim: e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Querendo que nós entendamos o seguinte: aqui não está falando que, um exemplo, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Verão. Não é algo que já viu, não. O verbo está no futuro. Verão. Né? Aí diz assim: e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aqui está falando de uma reunião. E quem é que os anjos do Senhor irão reunir? Apenas escolhidos. Apenas as pessoas que ouviram a palavra de Deus, atenderam ao chamado do Senhor, aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, entregaram a vida a Ele, foram batizados nas águas e passaram a viver uma plena vida com Cristo. Aqui não é, amado, para todo o povo. Aqui está dizendo o seguinte, versículo 27, Marcos 13. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aqui também não é apenas judeus, mas são todos aqueles que foram chamados, vocacionados, escolhidos, eleitos para a salvação. Eu lhe faço uma pergunta agora. Você foi escolhido para ser salvo? Você foi chamado para a salvação? Você acredita nisso? Porque eu acredito que a palavra de Deus é para todos. Agora existem pessoas, amados, que não dão ouvidos. Existem pessoas que não atendem ao chamado, à vocação do Senhor, nosso Deus. E por isso elas padecem. Por isso elas podem até nesse momento estar vivendo um momento bom na sua vida. Mas quando Jesus vier para buscar a sua igreja, essas pessoas que hoje desprezam o Senhor Jesus Cristo, elas não irão alcançar a salvação. Elas não estarão entre os escolhidos do Senhor. Como eu falei aqui na semana passada, se não me engano, na terça-feira, né? Por que é que a Bíblia sempre fala que Deus endureceu o coração de Faraó? Deus fala para Moisés ir até o Egito para libertar o seu povo, mas diz que vai endurecer o coração de Faraó. Por que é que existem pessoas com coração duro? Você pode agora tirar a conclusão. O seu coração está duro para Deus ou está aberto para aceitar a palavra do Senhor? Pois se o seu coração está aberto para aceitar a palavra do Senhor, não existe nada que impeça você de entregar sua vida ao Senhor Jesus. O seu trabalho, a sua família, o seu marido, o seu namorado, né? Os seus vizinhos, suas amizades, o seu dinheiro. Nada pode impedir uma pessoa de entregar a vida ao Senhor Jesus. Ainda que você seja uma pessoa que é rica, não sei, e adquiriu suas riquezas de maneira ilícita, vamos dizer assim, uma pessoa, um exemplo, não estou dizendo que seja um exemplo, né? A pessoa viveu o tempo todo só, igualmente Mateus, igualmente Zaqueu, que eram cobradores de impostos. Não estou dizendo que eles fossem ladrões. Mas no momento em que eles tiveram um encontro com Cristo, Mateus, quando Jesus falou, vem e me segue, ele deixou tudo. Zaqueu, quando Jesus disse, Zaqueu, hoje me convém estar na sua casa, ele depressa foi receber ao Senhor Jesus, e lá ele disse, é bom nós entendermos o seguinte, o que Zaqueu disse, Senhor,
darei metade dos meus bens aos pobres, e se alguma pessoa eu defraudei, eu furtei, eu roubei, eu restituirei 4 vezes mais. Zaqueu não está dizendo que ele roubou, ele diz se, caso eu tenha. Ele colocou se. Ele não disse assim, eu sou ladrão. Não, ele disse, se eu defraudei alguém, eu darei 4 vezes mais. Isso tem que ser analisado. Pois nós entendemos sempre que as pessoas que cobram impostos são ladrões, né? Mas não é bem dessa maneira. Nós temos que analisar ponto a ponto que a palavra do Senhor nos fala. Então a Bíblia fala, ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu, né? Então, em todos os cantos da terra, se a terra tem canto, né, é uma linguagem, um idioma que Jesus usou naquele tempo para os judeus daquele momento. Mas aqui está falando de todos os continentes, de todos os locais, de todos os países, né, de todos os lugares. Eles irão reunir, né, de todos os locais da terra até a extremidade do céu. Aí após isso vem a parábola da figueira, exortação à vigilância, que diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então aqui já está trazendo um paralelo sobre a grande tribulação. Quando coisas estiverem acontecendo, assim como as árvores, quando está próximo a chegar o verão, na verdade, diz aqui que quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Não é verdade? Aqui na cidade de Santo Inês, onde tem aproximadamente 11 mil pessoas como habitantes, aqui tem muita, não é bem plantação, mas nós vemos muita jerema, aqui se chama assim. E essas plantas que são espinhosas, quando está próximo ao verão, elas ficam todas branquinhas, nasce um monte de flores nelas. E elas ficam todas embranquiçadas, não é verdade? E quando está próximo ao verão, nós percebemos, porque ela manifesta em suas folhas esse acontecimento natural das plantas. E Jesus está dizendo justamente isso. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, saber que está próximo às portas. É óbvio que eu sempre vejo pessoas fazendo pregações em cima de tragédias, de acontecimentos trágicos, de coisas ruins, falando sobre o reino de Deus, sobre a volta do Senhor Jesus, etc. Né? E aqui está dizendo justamente sobre isso. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, saber que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Versículo 30. Traz novamente um paralelo trazendo para a história de Israel. Quando Jesus fala o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo de que geração? A minha geração? A sua geração? Não. Ele está falando justamente, amado, que essas coisas estão relacionadas ao primeiro século. Em quanto tempo se dura uma geração? Vamos dizer assim, um século. Né? As pessoas têm a possibilidade de viver hoje, um exemplo no Brasil, 100 anos. Na verdade, por isso que houve até a reforma da Previdência, porque os brasileiros estão tendo mais anos de vida. Né? E 80 anos, 90 anos, 100 anos, de acordo, vai crescendo a possibilidade de terem saúde, então os idosos vão vivendo mais. E Jesus está falando sobre isso. Olha, tudo isso não passará essa geração sem que tudo isso aconteça.
Jesus estava falando justamente que a destruição do templo de Jerusalém iria acontecer para aquela geração. Existem algumas coisas que estão relacionadas para quando Jesus voltar. Mas isto aqui, alguma dessas coisas aqui que nós estamos lendo durante essa semana, estavam sendo relacionadas para a geração de Jerusalém daquele tempo, do primeiro século, daquela geração. Né? E diz mais, versículo 31, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. É tanto que Jesus falou antes de acontecer e aconteceu. O templo de Jerusalém foi destruído. Não é? Ele falou antes de acontecer e no ano 70 aconteceu. Muitas coisas aconteceram e vem também acontecendo. Não é verdade? E diz mais, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Novamente, Jesus está usando um termo que nós temos que compreender. Então Jesus não é Deus, já que ele disse que os anjos não sabem, ninguém sabe, os anjos do céu também não sabem, nem ele que é o Filho, senão o Pai. Então quer dizer que nem Jesus sabe, é óbvio que ele sabia. Só que se os discípulos perguntassem a ele, Senhor, quando é? Como perguntaram lá no versículo 3 de Marcos 13, né? Achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Eles perguntaram, Senhor, quando é que vai acontecer? Jesus está dizendo assim, ó, eu não sei. Eu só sei que vai acontecer. Como homem eu não posso dizer. Ele estava falando isso. Fazendo aqui uma ideia. Ele está dizendo assim, ó, eu como homem não posso dizer quando irá acontecer. Porque ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem, senão Deus. Ele está dizendo, Deus sabe. Eu como Deus sei. Mas como homem eu não sei. E não posso dizer a vocês quando irá acontecer. Essas coisas. Quando irão acontecer essas coisas, né? Então é isso que ele fala no versículo 32. Versículo 33 fala assim, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Aqui já trazendo um paralelo para nós. O que nós temos que fazer hoje, pastor? É ficar pesquisando para saber quais são os sinais? É ficar analisando onde acontece uma tragédia? É tsunami, é terremoto, são pragas, são enfermidades, são epidemias, pandemias, são mortes, guerras, fome? Não, isso acontece, sempre aconteceu e não vai parar por agora. Mas o que Jesus quer dizer é o seguinte, não é porque isso precede a minha vida que você deve estar se preocupando apenas quando essas coisas ruins acontecem. Não. Você tem que estar vigiando e orando o tempo todo. Não deve se fazer, vamos fazer agora uma oração no Brasil para arrependimento dos pecados, porque Jesus está voltando. Aí tá bom. Aí a pessoa começa agora com essa crise, com esse medo, esse pavor, essa histeria, esse pânico nacional e mundial. Aí faz uma oração e canta louvores e aceita Jesus. Aí depois que passa essa pandemia, todo mundo volta a ser como era antes. Aí esquece de Jesus, esquece de ir para a igreja, ele esquece de que aceitou a Cristo, esquece de que entregou a vida para ele, esquece que foi batizado, esquece da doença, da praga, aí volta como era antes, a pecar, a fazer tudo de errado. Não, meu amigo, não é por causa disso que nós temos que aceitar Jesus, não. Nós temos que aceitar a Cristo nos tempos de guerras, de lutas, de tribulação, e nos tempos de paz também. O verdadeiro escolhido de Deus, como está escrito no versículo 27, eles seguem a Cristo em todo o tempo, no tempo da escassez e no tempo da fartura, no tempo da pandemia e no tempo da cura, no tempo da guerra e no tempo da paz. Não é simplesmente as pessoas que só vão buscar Deus quando o mal bate a porta, aí chama por Deus e ora e pede oração e faz campanha, isso e aquilo, e faz um movimento nacional, mundial. Não é por
Por isso que você tem que aceitar Jesus, não. Tem que aceitar Jesus de todo o seu coração, porque ele morreu por você. Antes da pandemia, antes das dores, do sofrimento, da guerra, Jesus, ele sofreu por você. Ele sofreu por mim, por nós, por todos. É esse a ideia central do Evangelho. Você tem que entregar a vida a Jesus, porque ele morreu por ti. Você não pode se converter por causa da pandemia. Uma das coisas que eu tenho pregado, me ensinado muito na igreja é o seguinte: questão de testemunho. A pessoa ela roubou, matou, estuprou, traficou, foi preso, etc. Aí ela vai para a igreja e fala: porque eu matei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz não sei o quê. E eu estou aqui dando meu testemunho. Eu lhe pergunto, amados, não são esses testemunhos que tem que servir de paralelo para aceitar Jesus, não. Porque hoje estamos dando o microfone e o púlpito das igrejas para as pessoas contarem as suas desgraças, as suas misérias, as suas perversidades, as suas impiedades. Estamos esquecendo que quem tem que levar você à conversão é o sofrimento de Jesus. E não essas coisas erradas que as pessoas fazem e depois quer contar como se fosse se vangloriando. O meu Jesus, ele foi preso, ele foi espancado, ele foi morto, viveu num período de escassez, de miséria, de fome. E ele foi fiel a Deus em todo o tempo e morreu por nós. Ele é que merece a honra e a glória, não é você. Por causa das coisas erradas que você fez. Não. Entre uma pessoa que fez um monte de coisas erradas e está dando um testemunho e outra pessoa que não tem nada de errado para poder falar, eu prefiro ouvir aquela que não tem nada de errado. Porque ela está sendo uma pessoa fiel, uma pessoa dedicada, uma pessoa que largou os pecados, a vida errada, para estar na igreja exaltando a Cristo. Não quero saber dos seus erros, das suas falhas, não. Eu quero saber o que o poder de Deus fez na sua vida. É isso que me interessa. Esse é meu ponto de vista. Porque isso tem que ser enfatizado, amado. O poder de Deus, o exemplo de Cristo. Ele sofreu muito mais que qualquer outra pessoa. E sabe qual é interessante? O que é interessante? É que ele não errou para receber tudo aquilo, mas foi no meu e no seu lugar. Continuando. Estai sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como o homem que ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Aqui Jesus está falando dele. E olha que ele fala do mundo e de Jerusalém como um país, como um estado. Ele está falando de uma localidade. Ele está usando um termo aqui praticamente geográfico. O país, o Brasil, os Estados Unidos, Israel, a China, né? Os países da Europa, da América do Sul, da África do Sul, do Oriente Médio, sei lá, do onde for, da Ásia. Ele está dando uma ideia clara, né? Que nós devemos estar de sobreaviso. É como um homem que, ausentando-se aos seus servos, é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Jesus deixou o mundo, mas ele deu autoridade para nós cuidarmos. Assim como Deus deu autoridade para Abraão e Eva. Olha, cuide de todos. Está aí os animais da terra, dos céus, do mar. Está aí as plantações. Cuide de todos, do jardim do Éden. Só não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. O Senhor nosso Deus deixou Adão e Eva em um lugar especial. Deu de tudo para eles, só pediu que eles estivessem também sendo obedientes, igualmente a nós. O mundo, amado,
está em nossas mãos praticamente. Nós temos que ser referência, nós temos que ser exemplo onde nós vivemos. É isso que Jesus está dizendo, nós temos que ser o sal da terra. Não é se você puder, se você quiser, talvez você possa ser. Não, não é uma questão subjetiva, mas é algo imperativo. Vocês são o sal da terra, vós sois o sal da terra. É uma ordem. Ele colocou esse dever, ele colocou sobre nós, né, sobre cada um dos servos dele, essa obrigação. Nós temos que dar bom exemplo, nós temos que seguir a Cristo de todo o coração. Independente de qualquer circunstância, o povo do mundo tem que nos ver como verdadeiros servos de Deus. Continuando. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Ele está falando dele. O dono da casa é ele. O dono, né, desse planeta, do universo, é ele. E quando ele vir, ele vai pedir conta de tudo aquilo que nós fizemos, de bom ou de ruim. Se à tarde, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. E aqui, algumas pessoas podem dizer assim, ixi, então não posso dormir. Né, minha esposa? Minha esposa aqui. Então eu não posso dormir, não é isso, gente. Aqui está falando sobre o sono espiritual. Qual é o sono? Você, que deveria ter entregado a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não entregou ainda. Por quê? Você está dormindo. Você que deveria ter aceitado a Cristo, ter se batizado nas águas, está vivendo uma vida de obediência para com Ele, ter se reconciliado com Cristo. Por que você não fez isso ainda? Porque você está dormindo. Você que deveria estar fazendo a obra de Deus, servindo a Deus de todo o seu coração. Você que tem o chamado, a vocação, a eleição, é um escolhido de Deus e não está fazendo. Por quê? Porque você está dormindo. Você que despreza a palavra de Deus, despreza, né, adorar o Senhor, glorificá-lo. Você faz tudo para se dar bem. Financeiramente, você é uma pessoa próspera, você é uma pessoa que se dá bem na vida, mas quando a questão é a palavra de Deus, é obedecer a Deus, você... eu estou cansado, eu não tenho tempo. Porque você está dormindo. Né? Para fazer as coisas que nos interessam, a gente sempre tem tempo. Para trabalhar, para estudar, para visitar nossos familiares, para fazer o que a gente gosta, ir à praia, ir ao cinema, para curtir a vida, nós sempre temos tempo. Às vezes nós vamos trabalhar, sabe como? Doentes. Não é verdade? Às vezes você vai trabalhar doente, às vezes você vai trabalhar com enxaqueca, com outras doenças, etc., enfermidades, porque não tem como ir ao médico, o médico não lhe deu mais atestados, tal, você não pode se encostar. Você vai trabalhar cansado, cansada. Você vai trabalhar às vezes com dor na coluna, com dor nos braços, na perna, sem poder andar direito, mancando. Mas você vai. Mas ele pergunta, quando é para nós irmos adorar o Senhor? O que que falando? Eu estou cansado, eu estou doente, eu estou com dor de cabeça, estou com enxaqueca, eu estou no período, né, do ciclo das mulheres, etc. Não é verdade? Não só mulher, homens também fazem isso, desprezam, mas quando a gente quer fazer algo do nosso interesse, nós fazemos qualquer hora. Não tem cansaço, não tem fome, não tem dor, não tem nada disso que nos impeça. Né? Quando está chovendo, você deixaria trabalhar porque está chovendo? Você não deixa, porque você vai perder o emprego. Você vai trabalhar quando está chovendo. Eu lhe pergunto, quando está chovendo você vai à igreja? Você não vai. Não agravando todas as pessoas, mas é uma realidade do evangelho de hoje. E Jesus não tinha nada que impedisse ele de agradar a Deus e nem de servir ao Senhor. E encerrando diz, para que vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormido. O que porém vos digo a todos. Vigiai. É o que está dizendo. O que porém vos digo a todos. Vigiai.
Essa vigilância, amado, não é você estar na sua casa com os braços cruzados e pensando assim, Jesus vai voltar, tá? Ou voltará. Eu não gosto muito de dizer Jesus está voltando, uma questão de verbo que é incorreto, olhando aqui a língua portuguesa. Mas eu não sou professor de português não, mas é uma questão que, se você for analisar, o verbo está correto. O correto é Jesus voltará, e não Jesus está voltando. Né? Porque voltando é uma pessoa que saiu e você liga para ela e você está onde? Eu estou chegando, eu estou voltando. E aquela pessoa não demora e não chega na hora. Eu chego daqui a 1 hora, aí demora 2 horas, não chegou ainda. E Jesus não está voltando, igualmente as pessoas falam. Está dizendo que ele voltará. Voltará é um verbo que está no futuro, né? E ele não diz o momento correto, mas ele, quando vir, vai ser com um piscar de olhos, como um relâmpago. Então eu gosto de usar muito o verbo voltará, né? E é justamente isso. Quando Jesus voltar, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar atentos. Não podemos estarmos dormindo e nem estarmos sem vigilância. Nesse momento eu vou pedir, eu espero que você tenha entendido a mensagem desta noite. Pastor, por que o senhor não prega algo falando sobre essa praga, essa doença agora aí, se baseando em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, etc., Isaías e tal, tem vários textos falando sobre... Amados, eu não prego simplesmente me baseando em pandemias e doenças, não. Eu prego a palavra de Deus constantemente, sempre. Então, não é porque estamos nessa pandemia que eu vou dar ênfase a ela. Não, eu tenho que dar ênfase à palavra de Deus. E hoje eu estou encerrando o capítulo 13 de Marcos e no domingo à noite, domingo pela manhã, vamos ter a escola bíblica dominical, onde estamos trazendo a lição da revista. Qual é o título da lição, filha? Vê para mim, por favor. E no domingo à noite estaremos falando sobre o capítulo 14 de Marcos. Eu dou assim procedimento. Se Deus tem algo a falar no nosso coração sobre essa pandemia, você está dizendo, mas não se baseando apenas em texto que vem enfatizar essa questão. No domingo pela manhã estaremos falando sobre o título da lição, que é 2 que são um, casamento sob a ótica de Deus, né? Tendo como o versículo-chave Hebreus 13, versículo 4. Né? Então hoje nós estamos encerrando essa mensagem. Eu espero que tenha chegado aos vossos ouvidos, vocês que têm nos assistido durante esses dias. Eu peço que vocês desculpem qualquer falha nossa, pois isso para mim é natural. Não peço assim, não é pedindo desculpa e se colocando como alguém que tem muito conhecimento e entendimento dessa questão. Não, nunca fui de fazer lives, nem vídeos, mas pela misericórdia de Deus, eu acredito que Deus tem falado aos nossos corações. Minha esposa estará fazendo uma oração e trazendo também aqui o nome das pessoas que nos assistiram, e logo depois eu estarei, agradecendo a todos vocês, dando a bênção apostólica. Aleluia, louvado seja Deus, reforço essa palavra, e eu tenho certeza que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, em nome de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Excelentíssimo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, meu Deus, o mundo, meu Pai, está em alvoroço, o mundo, meu Deus, está, meu Pai, no verdadeiro, as pessoas estão em desassossego, meu Pai. Mas nós temos que confiar em Ti, nós estamos confiando no Senhor, porque é de Ti que vem a nossa paz, é de Ti, meu Deus, que vem a resposta, meu Pai, a tudo isso que está acontecendo no mundo. Meu Deus, que nós, cada um de nós, possamos aquietar as nossas almas, meu Pai, confiar no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa tomar as famílias santineenses nas Tuas mãos, ó Deus. Meu Pai, os amados irmãos da Igreja Batista Betel, os amados irmãos de todas as igrejas evangélicas, tomando, meu Deus, os pastores, as suas esposas, suas famílias e suas mãos. Meu Deus, as autoridades constituídas da nossa cidade, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai,
derramar as tuas misericórdias sobre nós, meu Deus, e que possamos esperar no Senhor. Meu Deus, não é necessário, meu Deus, que as pessoas percam a fé. É esse momento que nós temos que buscar mais ao Senhor, cada dia mais. Meu Deus, como disse o teu servo através da sua palavra, meu Deus, que não é por causa dos acontecimentos que as pessoas têm que ir até ao Senhor. Meu Deus, mas é vindo que o Senhor sofreu por cada um de nós. O Senhor morreu naquela cruz para nos salvar, Senhor, para nos dar vida e vida com abundância. Então temos que dar, meu Pai, valor a esse sofrimento, a tudo que o Senhor fez por amor. Deus, e nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Meu Deus, e que dentro em breve, Senhor Jesus Cristo, nós possamos estar juntos, ó Deus, meu Pai, no corpo físico, meu Deus, nos abraçando e dizer que sobrevivemos, ó Pai. Graças te damos por tudo, ó Deus. Fica conosco, nos dá a noite na tua presença. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Mandar um abraço aí para nossa irmã Josélia França, né, que está conosco aí. O senhor Carlos Chagas e sua família. Também Jonatas Vinhorte, né? A nossa querida irmã Jane Oliveira, Ana Lúcia, Isaura, Martinha. Que Deus abençoe sua esposa, sua filha. Né? A irmã Rosa Barbosa. Jurandir Mota, que Deus abençoe também. Irã Ferreira. O nosso irmão também, Paulo Basílio, que Deus abençoe. Jéssica Sobrinho. Nelian Bittencourt. Alan Santos, né, nosso irmão aí, Ibaíra. Irmão Márcio Fiuzi, também. O nosso querido irmão também, Luciano Ferreira. A minha cunhada, que é do meu esposo também, Charlene Araújo, em Salvador. Que Deus abençoe. Mila Machado. Mila, que Deus abençoe você. Abençoe seu irmão Joilson, suas famílias, suas filhas. A irmã Cris Sodo Schmidt, também, da Assembleia de Deus, Deus abençoe. Jussiene Santana, Nanda Galvão, Marilene Oliveira, Renata Rodrigues, Sérgio Tadeu, Luzinete Souza também, a nossa querida vizinha Marlene Mendes, nosso amigo e querido Ricardo Araújo, que Deus abençoe você e sua família. A irmã Lúcia Cruzado, Zelma Lopes, também nossa irmã em Cristo aí, cidade de Ibaíra, e Cláudia Tomaso, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus Cristo. Também a minha cunhada, Jailza Porfírio, aí na cidade de São Paulo. Que Deus abençoe a todos vocês. Que bom estar com vocês nessa live, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. E que vocês possam também compartilhar para que outras pessoas também possam ouvir a palavra do Senhor. Nós não estamos aqui por estar, nós estamos aqui fazendo o ídolo do Senhor. Se nós não podemos estar congregando lá na nossa igreja Batista Betel, estamos congregando aqui na nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Mas você também compartilhe e tenha certeza que Deus vai estar abençoando poderosamente vocês em nome de Jesus Cristo. Elane? Amém, glória a Jesus. É porque a minha filha está lendo aqui, eu não tô vendo, amados irmãos. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Daqui a pouco o pastor vai estar dando aí a bênção apostólica em nome de Jesus. Meu irmão, meu cunhado, Hernande. Né? Que Deus abençoe, amados irmãos. Hernande, prazer estar com você também, meu cunhado. Que Deus abençoe você. Abençoe minha sogra aí em Salvador, Dona Luzia. A minha cunhada Antônia. Todos vocês, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Pastor Elias. É isso aí, meu amigo, minha amiga, meus amados irmãos. Que Deus esteja abençoando todos nesse momento maravilhoso, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço para todos vocês que estão conosco. Vocês são especiais em nossas vidas. Quero dizer que essas lives nós estamos gravando e depois vão estar todas elas disponíveis no YouTube. Lá está com o meu nome Elias, com 2 L, Elias Silva, Igreja Batista Betel. Você pode ir lá estar pesquisando e estar assistindo e passando para alguém, caso alguma pessoa ainda não tenha assistido ou queira ver as nossas mensagens para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando a todos. Peço a Hernande, a minha cunhada, que tome conta da minha mãe, que prenda ela dentro de casa para que ela não saia durante esses dias. Um abraço especial para todos da minha família, para todos os meus irmãos, para todos que estão distantes. Vai o meu abraço para vocês, mas em breve estaremos nos abraçando pessoalmente em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, que assim seja, a graça do Senhor Jesus, que assim seja, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo ele pode dizer. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Um abraço para a Rita da Isa em São Paulo, meus irmãos que se encontram lá, Jailson,
Jailma, Jailza e todos os demais familiares, que Deus esteja abençoando grandemente. Até mais, até domingo, às 7 da manhã, em nome do Senhor e Salvador Amém, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nossa Amém, irmã Isaura também, viu? Assistindo com Martinha, Deus abençoe. Um abraço a Marta, a Malu, a Ângelo, a todos. Deus abençoe a todos, viu? Até mais.